Há 7 meses atrás, a minha vida virou de cabeça para baixo e eu até quero fazer um vídeo mais específico falando sobre isso para vocês um outro dia. Mas assim, eu basicamente não conseguia fazer mais nada, não conseguia raciocinar direito por conta de uma dor que eu estava sentindo. Para resumir a história para vocês, porque não é nesse vídeo que eu vou falar sobre ela. Mas o que acontece? Por acontecer tudo isso, a minha vida virar de cabeça para baixo, eu ficar com muita dor, ficar de cama, não conseguir fazer nada direito, não conseguir raciocinar direito, eu comecei a mudar muito o meu pensamento também. De certa forma, essa depressão por conta da dor foi mudando algumas coisas que eu estava pensando sobre trabalho, sobre a vida, sobre tudo. E aí eu acabei querendo fazer coisas diferentes da minha vida. E assim, eu até tem algumas coisas que eu ainda não coloquei em prática, várias coisas, porque eu ainda estou vivendo esse problema. Assim, a parte da depressão, da ansiedade e tal, eu sinto que já passou. Graças a Deus que essa parte já passou, mas eu ainda estou lidando com aquele problema de dor e tal, só que vai melhorando e não tá 100% ainda. Basicamente é isso. Tem alguns dias que são piores, que eu não consigo fazer muita coisa, que tenho que ficar mais de cama, mas tem dias que eu fico mais ativa e tal. Às vezes o remédio que eu tomo pra dor, ele dá conta, às vezes não, e eu não quero ficar tomando um monte também, né? Então, basicamente é isso. Eu acabei tendo que obrigatoriamente a vida meio que me obrigou, de certa forma, a recomeçar aos 29 anos. E é disso que eu quero falar com vocês. Será que é tarde demais para recomeçar as coisas aos 29 anos? Eu acabei... Ó, meu cachorro querendo essas horas latir. Meu cachorro começou a latir aqui do nada, querendo sair, e eu até me perdi no que eu tava falando. Mas basicamente era sobre recomeçar aos 29, e eu tô um pouco ofegante, porque eu tava ali correndo, levando meu cachorro. Então, a vida basicamente me obrigou a recomeçar aos 29, fazer coisas diferentes, porque eu não conseguia mais me ver assim, fazendo certas coisas que eu fazia antes. Eu comecei a mudar alguns pensamentos de coisas que eu fazia. Por exemplo, eu era uma pessoa que queria muito atender como nutricionista sempre no online. Hoje em dia, eu penso que se eu voltar a atender como nutricionista, eu quero atender só presencial. Eu mudei totalmente o pensamento sobre isso. Mas eu ainda sou uma pessoa que quer muito viver do digital. Até por isso que eu tenho esse canal, até por isso que eu faço coisas no Tico Teco Shop. Eu não sei se pode falar de outras redes sociais aqui nesse canal. É porque as outras redes sociais são todas limitadas, assim, né? Eu não sei direito o que pode falar em cada canal, em cada vídeo, sei lá, enfim. Vocês entenderam, em cada rede. Mas, como eu estava falando, eu sou uma pessoa que quer viver do digital, não quer depender necessariamente do presencial, mas talvez eu ainda queira fazer coisas no presencial, por exemplo, atender no presencial, porque eu acho que tem muito mais o contato humano. Eu gosto desse contato humano. E aí eu comecei a pensar, nossa, eu acho que falta isso no digital, no atendimento e tal. E também é horrível quando você depende da sua internet funcionar exatamente na hora do atendimento, ou de não ter barulhos, por exemplo, eu ia falar de serra elétrica, não era isso? De cortador de grama, ou assoprador de grama, ou de construção, bem na hora do atendimento. Então, assim, eu acho que eu estou preferindo mais o presencial. Mas isso é uma história que tá meio pausada na minha vida. Só que eu tô dando um exemplo aqui de coisas que eu mudei totalmente o pensamento. Porque antes eu pensava assim, nossa, eu só quero atender no online, eu não quero atender presencial. Agora eu mudei totalmente o pensamento e eu só quero atender no presencial. Então, assim, são coisas que acontecem quando a gente passa por esse tipo de experiência. De uma experiência de muita dor, de muita agonia, assim. Então, é isso que eu quero dizer com recomeçar aos 29, que as coisas mudaram totalmente, eu tive que recomeçar também porque eu nem conseguiria atender pessoas nem no online. Então, assim, eu comecei a fazer um pouco de TikTok Shop, porque era uma coisa que a minha irmã tava fazendo, daí eu pensei, quer saber? Eu não consigo fazer muita coisa, e isso eu posso fazer assim, no dia que eu tô um pouco melhor, e aí nos dias que eu tô pior, eu posso estar postando o que eu já
fiz antes, eu já gravei o vídeo antes, então eu posso postar nos dias que eu não tô muito bem, ou eu não dependo todo dia de estar ali. Então é mais ou menos por isso que eu gosto tanto dessa parte do digital, principalmente quando eu estou passando por coisas na minha vida muito complicadas, como é basicamente esse ano inteiro eu vivi. O pior de tudo e o mais irônico é que eu já estava querendo recomeçar muita coisa desde o ano passado, só que eu não pensei que eu iria mudar tanto o pensamento sobre as coisas. Até a parte do TikTok Shop, eu nunca pensei na minha vida que eu iria fazer alguma coisa que mexesse tanto com venda. Assim, eu mudei totalmente o meu pensamento. Eu tô até chocada muitas vezes, porque não é algo que eu goste, que eu sei fazer, que eu tenho domínio, mas mesmo assim eu falei, quer saber, eu vou fazer. Eu vou fazer isso, eu vou tentar fazer isso. Então são coisas muito doidas e eu queria trazer essa reflexão, será que é possível? Ou será que é tarde demais recomeçar aos 29? E aí eu também tava querendo já antes mesmo do começo desse ano recomeçar o meu canal, só consegui agora com 29, porque no começo do ano eu ainda não tinha 29, depois eu fiz de 29, mas então eu só consegui recomeçar agora e existem muitas coisas na nossa vida que acabam mudando muito o pensamento. Queria saber de vocês também se vocês têm essa experiência, já tiveram alguma experiência assim, de ter que recomeçar em uma idade que muita gente acha estranho recomeçar. Eu, assim, tenho um pensamento muito 8 ou 80 sobre as coisas nessa questão de idade. Parece que eu sou muito velha às vezes, mas ao mesmo tempo, quando eu penso na expectativa de vida, de mudanças que podem ocorrer em quantidade de anos, eu penso, nossa, mas na verdade eu sou muito nova. Eu posso recomeçar. Não tem problema em recomeçar. Então, a sociedade, de certa forma, ela tem uma cultura, assim, uma coisa que a gente tem que estar com a vida resolvida aos 30. Então, eu já comecei a ficar meio doida, sabe? Desde os 28, 27, não, dos 28, eu acho. Já comecei a ficar meio doida, assim, tipo, nossa, será que dá pra eu recomeçar? Será que eu posso fazer uma coisa diferente? Será que... São vários serás, assim, que vêm na nossa cabeça. E aí depois eu comecei a pensar também, não, eu não posso pensar só nessa possibilidade de, é uma coisa que a gente aprende na terapia também. Não posso pensar só no negativo. Não pode recomeçar, não pode mudar de carreira, não pode isso, não pode aquilo. Não que eu queira mudar totalmente de carreira, mas de certa forma eu acabei mudando esse ano. E eu até posso voltar a fazer o que eu fazia antes. Tem várias coisas que eu não consigo agora, por isso que eu não volto definitivamente, mas eu ainda quero essas outras coisas. Também tem essa questão de que você tem que ser uma coisa só, fazer uma coisa só, falar de uma coisa só, e eu não sou assim, eu não consigo ser assim. Quando eu começo a fazer muito isso, eu me sinto presa. Então, será que eu posso recomeçar também no meu pensamento de que eu posso ser várias coisas se eu quiser? Será que eu posso isso? Então são vários questionamentos, né, que a gente tem. Então eu tava querendo compartilhar isso com vocês, ver o que vocês pensam sobre isso, sobre as experiências de vocês. Se vocês quiserem contar também, me contem aí nos comentários. E quem quiser continuar me acompanhando essas reflexões e coisas sobre a vida que eu gosto de compartilhar e também conversar com vocês, já me sigam aqui, se inscrevam, na verdade, não é seguir. Se inscrevam aqui no canal, curtam o vídeo e nós nos vemos no meu próximo vídeo. Com certeza, em vários vídeos eu vou contar pra vocês de coisas que acontecem e tudo mais. E é isso, né, gente? Isso é a vida acontecendo. Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar de forma mais positiva com as coisas. Eu não sei se eu terminei o pensamento de que eu tava falando, que na terapia a gente aprende que a gente não pode pensar em um caminho só, a gente tem que pensar em várias opções, né? E às vezes a gente pensa só em uma coisa, que não pode, não pode, não pode, mas na verdade... muitas coisas pode. A gente só coloca esse limite na nossa mente, assim, de que, nossa, não pode. Porque fulano fizeram de tal forma, você não pode fazer um pouco diferente disso. E não é como se fosse uma coisa assim, nossa, é um pecado fazer isso, é uma coisa errada, é uma coisa ruim, assim. Não, na verdade, às vezes são só coisas diferentes, pensamentos diferentes, e que podem ser bons, não quer dizer que é uma coisa ruim, uma coisa imoral, assim. Então, enfim, né, gente? Era isso. Já tô me estendendo aqui, falando demais.
Mas é isso. Até o próximo vídeo. Bye, bye.